Ai, tô esperando vocês entrarem, gente. Vamos entrando aí. Boa noite aí a todos. Mais uma vez aqui, reunidos, sempre para o bem, sempre em prol do Brasil. Estou aqui com uma pessoa ilustríssima, o Tenente Barros. Opa, que honra. Tenente Barros Moreira está aqui com a gente. Nós vamos aprender muito com o Tenente. Eu peço que vocês compartilhem, por favor, aquela mesma história de sempre, que eu já falei que eu canso de pedir. Compartilhem, curtam sempre aquele coraçãozinho que nos dá força para estar aqui todos os dias levando para vocês a melhor informação em tempo real. Porque aqui é Fátima Montenegro, do canal GNSI Web TV, em exclusividade, com uma entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que vai ser com o Tenente Barros, Moreira Barros. Boa noite, Tenente. Bom, Tenente. Boa noite, Fátima, boa noite aí, a audiência da GN TV, Web TV, não é isso? Isso, Web TV. G News, peraí, vou acertar, gente, peraí. G News USA Web TV, é isso? Vocês acham que ele acertou? Não, GN USA Web TV. GN USA Web TV. Agora ele acertou. Perfeito, pessoal. É uma satisfação poder estar aqui e contribuindo não só com o nosso Brasil, mas com a emissora, com os ouvintes que estão sempre acompanhando a Fátima Montenegro nesse belíssimo trabalho que vem fazendo, né? Principalmente mostrando o nosso lado, a nossa visão, num país que está aí tentando ser mais democrático, né? Dentro das nossas possibilidades. E só para complementar, é Tenente Barros Moreira. Meu nome é gigante, pessoal, mas o nome de guerra que a gente usa dentro do quartel, né, ou usava, no caso eu estou na reserva, é Barros Moreira, tá certo? Tenente, explica aí o que é R2, né? Porque eu coloquei ali no título, Tenente R2. Explica pra Pois gente. é, pessoal, é para vocês entenderem, quando o posto do oficial, tá? O posto não é um cargo que você está lá dentro, por exemplo, coordenador de comunicação social. Aí você vai para a reserva, você não é mais. O cargo ele extingue. O posto ele é pessoal e intransferível da pessoa que se formou, que obteve conhecimento. Então ele sai aspirante oficial, que não chega a ser oficial. Quando ele é promovido a segundo tenente, é o primeiro posto do oficial, tá? E chega até coronel. De lá para cima, aí vem a questão politiqueira para poder ser promovida a general, que poucos chegam nesse posto. Então, o R2 é a reserva daquele tenente que fica até 8 anos no quartel. O R1 é aquele oficial que chega a coronel e pode passar de 30 anos de serviço se chegar a general. Então, tem essa diferença, R1 e R2. Quando vem precedido ali do posto tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, R1, é esse oficial que serviu durante 30 anos. Quando vem o R2, é o oficial que serviu até 8 anos dentro da força. Estou falando de exército brasileiro, mas a Marinha e a Aeronáutica também têm as suas nomenclaturas, tá certo? Bem explicado, hein, Tenente? Então quer dizer que um oficial, né, para chegar a general e deixar a desejar, como deixou aí para gente no dia 8, que eu quero que o senhor fale a respeito disso, que muitos ficaram aí, e agora todo mundo foi para as portas dos quartéis, durante 70 dias pedindo SOS Forças Armadas, e esse é um dos motivos, porque olha, eu já aprendi muito com o tenente, eu escuto ele falando às vezes, depois eu vou dar as suas redes sociais, tá, para o pessoal te acompanhar. Eu quero que o senhor explique aqui para a gente, para todos os nossos seguidores aí do canal, o que aconteceu com o Exército no dia 8, Tenente? Pessoal, vamos lá. Eu consegui acompanhar no WhatsApp após a eleição do segundo turno no dia 30, se eu não me engano, tá? Vocês podem me corrigir, acho que domingo foi dia 30, e o pessoal estava muito desanimado ali nos grupos de WhatsApp, e não sabiam para onde ir, pelo menos em Brasília, em outros estados, e queriam um aconchego, um lugar mais seguro. Por quê? Eles falavam que tinham feito manifestações, inclusive com acampamentos, na esplanada dos ministérios em outras ocasiões. E nessas ocasiões, eles foram ali meio que expulsos desse território, né? E eles falaram, então não é seguro realizar uma manifestação em prol das nossas necessidades ali naquele local, porque ele vai ser expulso desse local. Então um deles lá, né, nos grupos começaram a falar, então vamos para os quartéis
Pois é uma área militar, é uma área que tem mais segurança, né? Por incrível que pareça, pessoal, o setor militar urbano aqui de Brasília é uma das regiões mais seguras do mundo. Se você pegar os registros de ocorrência na Polícia Civil, antes, né, do acampamento, é praticamente nulo, tem mais de 15 anos sem acontecer algo nesse sentido, entendeu? Então, assim, as pessoas resolveram ir para esse acampamento, montar esse acampamento, iniciar dentro da área militar, ali na Praça dos Cristais. Então, uma vez chegando lá, o general, que é no caso ali o que comanda a força, né? Tem um general de exército, que é um general 4 estrelas, ele, consultando o seu chefe supremo, que é o presidente, no caso o Bolsonaro, ele deixou que o pessoal se instalasse lá, porque é uma manifestação democrática, está na nossa Constituição Federal, né? Todos podem se reunir pacificamente, e foi o que nós vimos nesses 71 dias, vou botar aqui, porque se você fizer as contas do dia 31 de outubro até o dia 9, eu incluo o dia 9, que foram os dias que iniciaram lá o acampamento e finalizaram, né? Então dá 71 dias exatamente. Tá? Nesses 71 dias, dentro do acampamento, foi tudo pacífico, né? Nós vimos ali idosos, vimos crianças, vimos famílias, pessoas voluntárias, né, que estavam ali juntos, pedindo pelo menos ali um pouco mais de justiça e de liberdade para poder se expressar, né, do que aconteceu dentro das eleições. Mas aí, onde é que ficam as Forças Armadas nisso tudo, tenente? Após, assim, o que aconteceu no dia 8, 70 dias o povo ali naquela esperança, nós sabemos que sem autorização do chefe maior, que era o nosso presidente Bolsonaro, o que poderia ter sido feito pelos patriotas ali naquele momento do Exército? Porque o Exército sabia, mas eles protegeram, eles permitiram que as pessoas ficassem lá. Tá, vamos lá. Tentem ter um pouco de empatia, tá? Não, às vezes é um pouco difícil, tá? Mas respira, tentem se colocar na posição das pessoas. O Exército Brasileiro, eu vou tentar comparar para chegar mais perto de vocês, a uma empresa. Então, o general, comandante do Exército, tem o presidente da empresa que você trabalha. Seja lá qual for, eu posso tentar citar uma empresa aqui, mas não vamos fazer esse merchan, tá? Então, todos abaixo do presidente, você tem lá diretor, gerente, supervisor e o operário, né, o funcionário. E no Exército não é diferente. Tem um general, tem um coronel, tem um tenente, tem um sargento e tem os soldados. Então, o Exército, ele é treinado para defender o nosso país. Ele tem as missões de garantia da lei e da ordem. A missão do Exército é essa. Então, assim, mentalmente, quando eu estava na ativa, atualmente já estou na reserva, tá, pessoal? Quando eu estava na ativa, eu consegui ver isso de perto. Inclusive porque o momento que eu servi foi até 2010. Quem era o presidente na época? É o que nós estamos aqui atualmente. Então, eu convivi com isso e eu vi que lá dentro política é praticamente zero. Não é falado sobre política dentro dos quartéis do Exército, tá certo? Então, assim, o militar, ele é treinado para fazer só aquilo ali dentro do quartel, chega tarde em casa, pouco assiste noticiário, pelo menos nessa época, né? Dorme e acorda cedo para trabalhar no dia seguinte, quando não está de serviço, né? Então, ele é um pouco desligado mesmo do mundo. Então, o que você tem de conhecimento sobre ideologia, sobre esquerda, direita, sobre política, sobre comunismo, marxismo, o militar em si, de maneira geral, ele não tem esse conhecimento. Então você pode falar assim, está sendo repetitivo, nós vamos ter que repetir, porque a pessoa, quando ela está parada assistindo, por exemplo, esse vídeo aqui, pode ser o primeiro vídeo que ela está aprendendo algo a respeito de política. Entendeu? Então não hesitem em repetir o que vocês sabem, o conhecimento que vocês têm. Então, vamos lá. O militar, ele segue ordens. Até porque se ele for numa guerra, se coloca em um lugar, você numa guerra, que o tiro está comendo, a bala está comendo com o inimigo. Se o tenente der uma ordem para o soldado, avance, você sabendo que pode levar um tiro, você vai avançar? Então nós somos treinados para nem pensar nesse sentido, cumprir a ordem, entendeu? Então o soldado, quando o tenente fala avance, o soldado tem que avançar. Se ele vai levar tiro no peito, na cabeça, não está nem aí. Ele foi treinado para combater em prol da pátria, porque quando for dada a ordem é para cumprir. E o tenente também. Às vezes o tenente tem que receber a ordem do coronel e assim todos somos treinados. O cara, para chegar oficial, ele passa tudo que o soldado passou como aluno das escolas militares. Tá? Então, o que acontece aí? Eu tive que voltar lá atrás para vocês entenderem a mentalidade do militar, para entender o que está acontecendo, né? O que aconteceu. Então, assim, até o final do governo Bolsonaro,
cumprisse ali uma ordem vinda do seu chefe supremo, que era o presidente Bolsonaro, de poder ficar ali tranquilamente. A partir do dia 1º de janeiro, com a posse do novo presidente, as coisas já começaram a mudar. Vocês viram ali que, inclusive, o acampamento praticamente começou a esvaziar de tal maneira que realmente parecia que estava startando do zero, né, a coisa ali. E o surpreendente é que começaram a vir pessoas de fora, né? A gente acompanha nas redes sociais no WhatsApp, começaram a vir pessoas de fora, que, talvez com outros interesses, entendeu? Se aproveitando do emocional dessas pessoas para acontecer o que aconteceu no dia 8. Tá? Agora, vamos lá, mudou o chefe supremo. Como é que fica a cabeça do subordinado desse chefe supremo? Primeiro, ele já começou a mudar lá dentro os comandantes militares de área. Né? Ele já vinha trabalhando isso. Para vocês terem uma noção, o nosso atual comandante da Força, ele foi comandante do Batalhão da Guarda Presidencial quando o presidente Lula estava, acho que no seu primeiro ou segundo mandato. Ou seja, já tinha um conhecimento. O BGP é um batalhão único, é um batalhão da Guarda Presidencial que só existe em Brasília e que o comandante tem que ter contato direto com quem? Com o presidente. Tá? Até para recebimento de credencial de autoridades. Então, assim, tem toda aquela imagem do Exército interna e para fora, que é realizada por esses militares. Então, o general Tomás, ele já tinha uma aproximação maior com o presidente Lula desde essa época. Deu aquela formatura que ele falou sobre democracia, tá certo? Então, foi assim, vamos dizer assim, um codinome, né? Foi a senha para falar, me coloque no comando. Quando ele falou sobre democracia na frente da tropa, todo mundo entendeu, menos a tropa. A tropa está achando que está tudo normal. Então a tropa não entendeu, mas nós aqui, ó, alunos do Olavo de Carvalho, quem acompanha a direita, quem sabe de ideologia, nós entendemos, mas aquela turma que está lá não entendeu. Então para eles está tudo normal. A maioria, né, dos seguidores ali, dos subordinados. Então o que acontece? A cabeça do chefe mudou. E quando o chefe dá ordem, no meio do confronto da bala, o subordinado vai cumprir. Entendeu? E, assim, nós tivemos ali o general Dutra, que era o comandante do CMP, depondo na CPI aqui do Distrito Federal. Não foi isso? Foi. Assim, a maneira como ele falou deu a entender que o presidente Lula queria praticar, sim, alguns delitos. Porque ele falou assim, seria uma tragédia, general. Né? Se ele falou que seria uma tragédia, ele não tinha pensado que poderia ser. Então, assim, isso é muito grave. Ele tinha dado a ordem para prender, para invadir, para entrar, sem pensar. E segundo o general Dutra, né, nas próprias palavras dele, né, ele disse daquela forma, né, que o Lula era, né, era uma pessoa assim, eu esqueci a forma. Elogiou ele. Ele elogiou o Lula, né? Ele falou que o Lula era inteligente. Não sei se foi inteligente a palavra. Vocês devem saber, bota aí nos comentários. Quem lembra dessa entrevista que ele deu aí. E ele, de certa forma, mostrou que evitou que acontecesse uma tragédia. Né? E disse que o presidente Lula concordou com ele nessa decisão de realizar a prisão no dia seguinte e não no dia 8. Bom, esse foi o entendimento da minha análise, né, visto aqui de fora. Então, assim, realmente podia ter acontecido uma tragédia. Mas o que eu entendi, tenente, desculpe aí, cortando a palavra, o que eu entendi foi que ele elogiou o Lula, dizendo que o Lula tinha foi muito inteligente em tomar aquela decisão de não invadir. Não foi ele que pediu para não acontecer o problema. Sim. Ele quis dar a entender que o Lula evitou o problema. Ó, pessoal, aí tinha que estar na pele desse general aí para saber qual foi o tipo de entonação que ele quis dizer. Se ele estava querendo tirar o dele da reta ali, né? Ou se realmente ele elogiou o presidente Lula nessa tomada de decisão, tá certo? Então, assim, tem que estar na pele dele, eu não sei, né? Se ele falasse outra coisa, eu poderia estar respondendo de outra forma hoje, diante do seu chefe, que é o general Tomás. Então, assim, realmente é um mérito que cada um deve analisar por conta, vamos botar assim, né? Mas, pessoal, a forma como foi realizada, aquela pessoa que estava no megafone, se eu for analisar pela farda dela, não era do Exército. Aquela farda é uma farda camuflada, se não me engano, do BOPE,
Batalhão de Operações Especiais da Polícia. E naquele vídeo que o camarada está falando ali, deve ser o comandante do BOP ou da própria PM, não sei quem foi que estava falando, se era um capitão, se era um coronel da polícia. Atrás dele estava a tropa do exército, que é uma farda mais escura, camuflado mais escuro, tá certo? Dando aquele suporte ali após a ordem que veio de cima. Porque ninguém ia levar para si uma prisão dessa forma. É uma responsabilidade muito grande, que quando não tiver mais essa insegurança jurídica que estamos vivendo, todas essas pessoas serão lembradas e cada um vai pagar pelo que fez. Desde o militar que estava com o megafone lá, ordenando não, né? Mandando ir para o ônibus, mas não dizendo que iam ser presos. Isso não se faz, tá certo? Isso não se faz. Ou ele dá a voz de prisão e deixa bem claro que vão ser conduzidos para a prisão, ou ele não faz o que ele fez, porque ali foi uma enganação daquelas pessoas ali. É uma situação... Tenente, até gostaria, né? Eu quero que vocês curtam aí, por favor, e depois as perguntas que vocês quiserem fazer, se der tempo a gente responde, né, Tenente? O senhor pode responder. Mas, Tenente, uma dúvida aqui. O que aconteceu, no meu ver, no meu entender, que no dia 8 eles conseguiram dar uma martelada e matar 2 coelhos numa só. Como assim? Eles enfraqueceram as Forças Armadas e tiraram o povo brasileiro das ruas. Todo mundo está acuado, ninguém está indo às ruas, e o Exército hoje está muito mal visto diante da população brasileira. Os brasileiros estão totalmente indignados com os militares. É isso que eu gostaria que o senhor falasse para todos esses brasileiros aqui que nos acompanham, que estão em Boston, que estão em São Paulo, Minas Gerais, em tudo que é lugar do Brasil, conseguisse entender hoje quem é o Exército Brasileiro hoje, após o dia 8. Meus amigos, foi uma apunhalada nas costas da instituição. Não falo pela instituição, tá? Mas eu falo do meu ponto de vista, tendo em vista que eu venho de 4 gerações de família militar. E a minha família Barros Moreira sempre esteve ligada ao militarismo e à política. Apesar da gente não falar de política dentro dos quartéis, uma guerra está associada à política, seja ela qual for, tá certo? Quando chega lá nos altos comandos, né, nos altos postos de generalato, até como coronel, né, oficial superior, você começa a estudar pouco de política, até para negociar, né, relações internacionais com outros países. Então, assim, a maior situação, pessoal, do Exército que a gente teve foi a queda da imagem do Exército Brasileiro, pois o Exército Brasileiro sempre foi classificado como a instituição mais confiável perante o povo brasileiro. Todas as pesquisas que vocês pegarem antes do acontecido, vocês vão ver lá que estamos acima, quando eu falo estamos, as forças estão acima das igrejas, do judiciário, da Polícia Federal, inclusive após a Lava Jato. Então, assim, por que o povo sempre pôs sua credibilidade no Exército Brasileiro? Porque o comunismo sempre tentou se infiltrar no nosso país. Desde a intentona comunista lá próximo da Revolução de 30 de Vargas, meu triavô, né, tataravô, General Andrade, combateu o comunismo. Na Segunda Guerra Mundial, que eles teimam dizer que fascismo é uma coisa, comunismo é outra, meu bisavô, General Barros Moreira, esteve na Itália combatendo realmente o fascismo que eles tanto falam. Tá certo? Teve lá e voltou vivo, foi como capitão, em 1945. A partir de 64, meus 2 avós, por parte de pai e mãe, paterno e materno, combateram o comunismo aqui em Solo Pátrio, durante o regime militar. E por conta deles que eu nasci, né? Os filhos deles se conheceram aqui em Brasília e veio o Tenente Barros Moreira, tá certo? Só que o meu pai não seguiu essa carreira, ele foi apenas aluno do colégio militar. O que eu estou falando para vocês é que a gente sempre teve uma guerra contra o comunismo travada e as Forças Armadas sempre tiveram juntos do povo brasileiro. Sempre tivemos juntos da real democracia. Não é essa democracia que certos ministros e parlamentares de esquerda falam, não. Tudo pela democracia. Não. Quando eles falam isso, vindo deles, é tudo pelo comunismo. Vocês querem entender o que eles estão falando? O codinome de democracia é comunismo. É pela democracia. Não é pelo como eles estão fazendo pelo comunismo. A democracia deles é o comunismo. Ponto. Só que eles não podem usar essa palavra, comunismo. Por quê? Porque senão as pessoas começam a desacreditar neles. Então eles falam uma palavra mais bonita, democracia, tá certo? Então assim,
As Forças Armadas, para vocês terem noção, depois do que aconteceu no dia 8/9, vamos botar assim, fecharam os comentários nas redes sociais. Nunca isso aconteceu. Porque o feedback do povo para o Exército sempre foi de extrema importância. E isso ficou uns 3, 4 meses. Vieram abrir agora. E quando você vai visitar o perfil do Exército, o que você vê de comentário lá não é brincadeira, não. É comentário negativo que não acaba mais. Hoje, se fizesse uma pesquisa, eu acho que aquele índice de primeiro das Forças Armadas caiu bastante. E é uma coisa que as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, sempre prezaram, foi pela imagem da instituição. Infelizmente, algumas decisões tomadas, talvez equivocadas, tá certo? Fizeram com que a imagem, que é o bem mais sagrado que tinha na instituição, deve ter despencado. Eu estou falando deve porque eu não vi nenhuma pesquisa depois do que aconteceu. Mas eu acompanhando pelas redes sociais os comentários, infelizmente, né, isso aí, para reverter, vai durar tempo, viu? Não vai ser tempo. fácil. Gente, em falar nisso, Tenente, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o Tenente Barros Moreira? Quem é o tenente? Eu achei interessante a geração, né, da família, né, de militar. Fala um pouquinho do senhor, por gentileza. Pessoal, vamos lá. Eu sou um carioca, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, tá certo? No Andaraí, morei no Grajaú, no início da minha infância. E o meu primeiro baque da vida, eu perdi minha mãe com 8 anos, tinha 8 anos. Então, de lá para cá, meu pai veio batalhando para sustentar eu e meu irmão, né? Durante todo esse tempo. E em 2003 eu tive a oportunidade de fazer esse curso aí do CPOR no Rio de Janeiro. Me formei aspirante oficial, onde fui designado para fazer o estágio de aspirante em Uberlândia, na época 36º BINTS, né, Batalhão de Infantaria Motorizado. De lá me classifiquei bem na posição e escolhi o BGP aqui em Brasília para servir a partir de 2006, tá certo? Então, assim, lá fui promovido a segundo tenente, primeiro tenente, me formei em marketing e vendas, sou especialista em logística e mobilização nacional pela Escola Superior de Guerra de Brasília. Na época, mudou o nome para Escola Superior de Defesa. Mais uma artimanha da esquerda alterar esse nome, como alteraram o Ministério da Guerra para o Ministério da Defesa. Eles estão se filtrando nas escolas militares, tá certo? Então, me pós-graduei lá e tenho mais de 50 cursos com certificados, porque a oportunidade, quando vem, né, a gente tem que agarrar e ir para frente. Fiz o curso de correspondente de guerra, né, jornalista em área de conflito, do Secopab, lá no Rio, /ONU. Eu acho esse curso muito interessante para vocês, jornalistas. Na época, então, o jornalista Regis Rosen, da Rede Globo, César Menezes também fez comigo, dentro do Exército. Isso a gente consegue mostrar, nessa época a gente mostrava para os jornalistas o que é o Exército Brasileiro. Era um dos primeiros contatos que os jornalistas tinham com a força. Então, assim, eles entravam lá e ficavam abismados, porque a impressão que eles tinham dos militares é que é para matar, é guerra, não sei o que, sanguinário, não. E lá eles viam que os militares têm coração, têm família, entendeu? E é como qualquer ser humano, tá? Como nós estamos aqui. Então, assim, falando um pouco mais da minha vida, eu saí do Rio de Janeiro, eu trabalho em Uberlândia como estagiário de aspirante oficial, e de lá eu vim parar em Brasília. Me apaixonei pela cidade, conheci uma maranhense e com ela tive 2 filhos, tá certo? Tenho uma filha de 12 e um filho que nasceu agora com 5 meses, vai fazer 6 meses. Parabéns. Vai herdar a espada da família, se Deus quiser. Vai ser mais um oficial do Exército e até lá essa imagem já retornou, se Deus quiser, da melhor forma, como sempre foi, né? Só uma observação, tenente, isso que o senhor falou, que agora a esquerda está se infiltrando, explique um pouquinho isso aí pra gente. Bom, nessa área aí. Vamos lá. Para vocês que não entendem, quem entende pode ser até redundante, mas replique esse vídeo, compartilhe, comente, fale sua experiência e sua opinião. Tá? Antônio Gramsci, né, ele viu e implementou que o comunismo deveria adquirir dentro da cultura e da educação as suas ideologias comunistas, de forma a não dar um tiro. Então vamos lá, na regime de 64, nós tivemos a Revolução do Proletário. Nós tivemos lá a turma da esquerda combatendo, treinando em guerrilhas em Cuba para vir combater em solo pátrio. Eles viram que batendo de frente com o exército não daria certo, e não deu.
Então, Antônio Gramsci criou uma nova forma de se infiltrar dentro da cultura, da educação. Vocês cantaram aqui, polícia para quem precisa de polícia? D2, mas mantenha o respeito. Vocês estavam ali sendo manipulados sem saber, né? Falando mal de polícia, para consumo de drogas, entendeu? E eu estou contando 2 músicas aqui de tantas outras que a gente pode citar. Tá certo? Então, com Antônio Gramsci, eles se infiltraram no meio artístico e cultural, mas viram que faltou o quê? As Forças Armadas para poder consolidar o comunismo. E é o que eles estão tentando organizar desde que Bolsonaro está no poder, né, até o presente momento. Então, eles estão se infiltrando nas escolas militares para tentar, vamos botar assim, coadular com os oficiais, para que os oficiais façam a cabeça dos soldados. Tá? Então, assim, dificilmente o exército, como eu falei para os senhores, combate o comunismo desde a intentona comunista, desde que o comunismo existe, entendeu? Então, assim, isso é passado, poucos conseguem sobreviver, e os que conseguem continuar, eles desistem dentro do exército pela função, porque o comunista não gosta de ser militar, o comunista odeia tirar serviço, o comunista não gosta de trabalhar. Então, muitos dentro da força não conseguem se perpetuar, são poucos, mas são. Tá certo? E esses que ali estão, vocês podem ver que hoje nas escolas militares, eles estão infiltrando civis. Civis, eram só militares. Agora estão infiltrando civis, pessoas com mestrado, doutorado, na área deles, com essa ideologia comunista. Tentaram até me tirar da escola que eu fiz, na minha pós-graduação. Entendeu? Fizeram matéria contra a minha imagem aí, tentaram, mas não conseguiram, porque eu persisti lá dentro e eles viram que o que eu falava não deixava ir para frente o comunismo durante a minha graduação, minha pós-graduação, tá certo? Mas eu saí, me formei e eles continuam lá. Tem professores, se você pegar lá, que foram colocados na época do Lula 1, por exemplo. Então eles estão tentando se infiltrar dentro do exército. Aos pouquinhos eles vão conseguindo, muda o nome aqui, muda o logotipo ali. Tá certo? Eu sou da área de marketing, então se vocês olharem o logotipo da escola, tem um viés comunista. Você consegue ver um K de Karl Marx dentro da logomarca. Caramba, mas dentro do logotipo da escola você consegue ver. Você consegue ver foice, martelo, você consegue ver tudo ali. Quem entende de marketing vai entender do que eu estou falando, a mensagem subliminar. E quando eu fui visitar quem criou, lá dentro do Ministério da Defesa, parecia o DCE da UNB. Entendeu? Só faltou o cara acender um cigarro dentro do Ministério da Defesa. Então, assim, infelizmente, eles estão infiltrados, tentando cooptar as Forças Armadas para finalizar o que eles pretendem, que é a ditadura do proletariado, a ditadura comunista. E hoje, vamos cá, convenhamos, já estamos numa ditadura. Você ainda não raciocinou, nós já estamos numa ditadura. Comece a falar dessa forma. Porque eles não querem que você fale que estamos numa ditadura. Nós estamos numa democracia. Lembre? A democracia dele. Nós estamos numa democracia. Estado democrático de direito. Eles querem que você fale, não, hoje nós estamos numa ditadura. Assuma, né, como um viciado tem que assumir que usa sua droga, seu cigarro para um dia parar. Então assuma que está numa ditadura para a gente um dia conseguir parar com o que está acontecendo no nosso país. Que triste isso, hein, tenente? Muito sério isso. Inclusive hoje, dia 8 de julho, exatamente 6 meses do que aconteceu no dia 8 de janeiro, e o excelentíssimo ministro, o digníssimo, estava comemorando a democracia. Quer dizer, você explicou bem para a gente que a democracia é comemorando o comunismo. Hoje, no dia 8, gente, esse ministro comemorando a democracia. Hoje fazem exatamente 6 meses que nós estamos comemorando a democracia, do que aconteceu dia 8 de janeiro. Tenente, e o tenente Barros Moreira político? Como é que entra aí o tenente na política? Pois o ser humano tem a mania de sempre estar reclamando quando vê algo de errado, e muitas vezes ele não tem a solução, né? Ou ele acha que vai cair do céu, ou que alguém tem que resolver isso para ele. Então, quando eu vi que na política tinham poucas as soluções, e eu vi um pingo de esperança na eleição do presidente Bolsonaro, nessa época, em 2018, eu até auxiliei um candidato que vinha pela primeira vez
também da família Bolsonaro, aqui em Brasília, e optei por não vir candidato em 2018, para aprender um pouquinho, né, que a minha formação é marketing, então vamos aprender um pouquinho de marketing político na prática, vamos. Foi muito bom, as carreatas na época. Participei, vocês devem ter visto eu panfletando aí debaixo do sol em 2018. Aí eu falei, na próxima eu venho, né? Não vim nessa primeira, mas na próxima eu quero vir, pô. Porque, você vai ter só voto da sua esposa. Era assim, né? Porque minha família é do Rio, da dela é do Maranhão. Você não vai ter voto nem da tua esposa. Você ouve de tudo, pessoal, para te desmotivar, né? Mas eu não estava preocupado com isso. Estava preocupado em dar o meu melhor e aprender para poder um dia a gente, quem sabe aí, puxar a política para o nosso lado. A gente precisa da política na direita. Foram 30 anos que a esquerda se aparelhou dentro do sistema. E se eu não tiver interesse, e você também que está aí não tiver, eles vão continuar lá, a gente vai continuar elegendo tiririca, tá certo? A gente vai eleger qualquer um. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto e tentar se candidatar. Se você não for eleito, você tirou a vaga de um que poderia estar se candidatando lá. Já é uma vitória. Você está dentro da pauta de um partido para você poder se candidatar e não deixar que um comunista se candidate. Eu me filiei ao PTB, porque na época o PL aqui de Brasília estava com os Arruda. Os Arruda não era tão direita assim, vocês sabem disso. Então eu não teria brecha para vir candidato pelo PL, infelizmente, mas foi o meu primeiro partido que eu procurei. E eu sabia disso. Mas o PTB foi um dos que abriu a porta para mim. Procurei os republicanos, tá certo? E aí eu consegui vir pela primeira vez candidato a deputado distrital em 2022. Como eu falei, sem ninguém, sozinho, minha esposa grávida, né? Era a única pessoa que eu contava que ia me ajudar. Ela ainda assim conseguiu fazer umas 2, 3 panfletagens com barrigão, né? Porque nasceu em janeiro. Então, assim, em outubro, ela devia estar com uns 6 meses, mais ou menos. Então ela conseguiu me ajudar, umas 2, 3 panfletadas com bandeira, e eu chego a me emocionar por isso. E no final das contas eu consegui 261 votos. Aí todo mundo, caraca, o cara é horrível de voto, né? A esquerda, né? O cara é ruim de voto. Eu sou há 8 anos subsíndico de onde eu moro, tá, pessoal? Então você imagina que eu não escutei no grupo de zap de condomínio, né? Nessas coisas vindo da esquerda. Mas eu falei, para pensar. 261 sem nenhum familiar votando, que todos meus dando do Rio. Você enche mais que um auditório. É muita gente. Então, assim, eu sou muito grato pelo que eu fiz em 2018 e pelo que eu aprendi em 2022 e por todas essas pessoas, esses 261 que votaram em mim em 2022. E sempre que tiver uma eleição e eu puder me candidatar, eu estarei lá. Estou pensando até 2024 vir aqui pelo entorno ou na minha cidade natal, Rio de Janeiro, para 2026 voltar para Brasília e tentar de novo. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando, pessoal, mesmo que não chegue lá, só de conseguir uma vaga, como eu falei. O partido seleciona alguns, tá? Tem 50, 100 interessados, ele seleciona ali 16 para vir, 20 e poucos, 24, varia de cada estado. E aí você tira a vaga de um comunista. Para você ver, dentro do PTB tinha um cara que votava no Lula. O cara estava lá tomando a vaga de alguém da direita. O PTB é um partido de direita. Foi reformulado, né, o estatuto do partido. Foi todo reformulado. Se você lê, o que mais tem à direita é o PTB. Então tinha pessoas de esquerda tomando vaga da direita dentro do PTB. Então, pessoal, está na hora de a gente começar a acordar. Tá? Já tem gente, eu vou até falar que tem gente se filiando ao PT de direita também. Então é a hora de a gente começar a botar o pezinho no chão e também raciocinar e fazer da melhor forma possível para a gente botar de volta o nosso país nos trilhos. Verdade. Tenente, vários assuntos dentro de um assunto aí. Você falou do PTB, eu lembrei do Roberto Jefferson. Hoje ele também encontra-se preso, doente. Aí, ao mesmo tempo, a gente já puxa aí o Daniel Silveira, preso. O presidente agora se tornou inelegível. Essa coisa, como é que se diz, contra a direita, essa perseguição contra todas as pessoas que são conservadores. Porque eu acho que o presidente Bolsonaro, ele deu uma quebrada nessa hegemonia da esquerda, porque eu acho que ele sempre foi esquerda, nunca tivemos meio, centro. Para mim, hoje a gente consegue ver que parece que todo mundo é de esquerda. O que o senhor tem a dizer a respeito disso tudo que está acontecendo atualmente com os políticos conservadores, com a situação do presidente, com o que houve ontem em relação ao Tarcísio? É muita coisa. Dá um resumão aí para gente. Pessoal, vamos lá.
A política sempre foi de esquerda e nós fomos enganados por anos, né? Desde 85, na época de Tancredo Neves, Sarney, até, vamos botar aí, a entrada do Bolsonaro. Então nós sempre fomos de esquerda e a gente já era chamado de coxinha. Quem não lembra aqui? Coxinha. Era mortadela contra coxinha. Hoje a mortadela e o coxinha estão no poder aí, contra realmente quem era da direita. Tá certo? Então fomos enganados, votamos sempre no PSDB achando que era um partido de direita, porque não tinha internet, não tinha as redes sociais como tem na velocidade que estamos de 2013 para cá, vamos botar assim. Então assim, a internet foi uma salvação para trazer informação para o povo brasileiro. Graças a ela, Bolsonaro foi eleito. Com um celular desse, como vocês estão aí vendo a gente falar aqui, ele foi eleito dessa forma, em cima de uma prancha de surf, fazendo as suas lives. Então, o que eu quero dizer para vocês? Continuem na internet enquanto temos essa possibilidade, porque eles queriam aprovar a PL da censura. Quando acabar aprovando a PL da censura da forma deles, aí nós vamos ter que atuar de outra forma, tá certo? Mas enquanto vocês têm a liberdade para poder falar, saibam como falar, porque eles vão na interpretação do que você está falando. Uma coisa é você falar mal, acabe com o Supremo, você está acabando com uma instituição, você está querendo algo antidemocrático contra 11 ministros, é uma luta muito grande que você vai acabar perdendo. Agora, quando você fala que é algo contra uma ação de um determinado ministro, é diferente. Então eles vão ao pé da letra para tentar te processar, tentar te incriminar, representar. E assim, já está acontecendo, né, Tenente? Já. Por isso que eu falo para o pessoal, assim, todos os canais de conservadores, os que existirem, o pessoal está ali apoiando, fazendo e realmente ver a intenção de cada um. Aqui o nosso já caiu várias vezes. Nós tínhamos, eu sempre falo isso para eles e falei ontem, na época do QG, chegamos a mais de 1 milhão de visualizações. Muita gente visualizava, corria atrás do canal. Aí eles derrubaram no Facebook, aliás, no YouTube. Estamos aí tentando levantar para ver se a gente consegue manter essa linha de contato. E nós precisamos disso, né, Tenente? Como essa libertação, esse instalado das pessoas vieram através das redes sociais. Mas aí continua na linha aí do raciocínio dos presos políticos. Vamos lá. Só para finalizar, você estava falando de negócio de esquerda e direita. Isso. A opinião que eu quero dizer aqui é que dificilmente se tem um centro, porque se você pega nas perguntas, você é a favor ou contra o aborto? Você é a favor ou contra as armas? Né? Então você tem sim ou não. Você não tem um meio termo. Então é muito difícil alguém se colocar como centro. Eu posso estar até está radicalizando. Mas se você analisar por esse ponto de vista, ou o cara é esquerda ou ele é direita, pô. Entendeu? Dificilmente alguém vai ser de centro. Mas vamos colocar que na política existe os partidos de centro, né? Que na verdade tem atrapalhado mais do que ajudado. Aquelas pessoas que ficaram realmente em cima do muro, né? Elas ficaram mais à esquerda do que para a direita. Tanto é que nós vimos aí que a diferença pífia de votos, né? Vamos botar aí que o sistema eleitoral cumpriu seu papel, ele ganhou por 1 milhão de votos. Brasília tem 3 milhões e 1 milhão e meio de eleitor. Só Brasília podia decidir isso, vamos botar assim. Entendeu? A grandiosidade da coisa. Só que é um sistema todo trabalhando. Fora as inserções de rádio que não foi colocada no Nordeste, né? Que mais? Ele não pôde fazer live no Palácio da Alvorada, não pôde falar sobre as atrocidades que o Lula cometeu, que ele era favorável aos ditadores, né? Não foi. Então tudo isso não é só tá falando que teve fraude, não, foi uma série de irregularidades juntas em conjunto dentro de um sistema cooptado há 30 anos, como o Lula disse. Vai demorar, né? Vai demorar, não é agora, não pode ser decreto-lei número 1. Ele falou, não pode ser assim. E ele está cumprindo o que ele falou aos 30 anos atrás, pessoal. Entendeu? Então, assim, faltou as Forças Armadas, ele está conseguindo cooptar da forma dele e está dando ali a machadada final. Só que, assim, todo o poder emana do povo. A gente está todo mundo no mesmo barco. O que eu acredito disso aí, Fátima, é que quando a própria esquerda provar do seu veneno e falar que, peraí, que isso? Quando a esquerda acordar, a gente já vai estar lá na frente, que a gente já está sofrendo desde já.
a gente se prepara junto, pessoal. Então a gente tem que saber, porque a gente está numa ditadura, tá? Então a gente tem que saber sobreviver à ditadura. Até a esquerda acordar. Que quando a esquerda acordar, aí é o momento do país se levantar e voltar ao nosso conservadorismo e patriotismo de sempre. Uma guerra civil, né, tenente? Só se for. É um dos meios que eu não digo para realizar dessa forma. É um dos meios que acontece em vários países. Existem a guerra civil, né, da população contra o seu governo, tendo visto que a fome, a miséria, né, e tudo isso que a gente está passível de acontecer com essa reforma, né, que está acontecendo agora, é a reforma tributária, que acabou de ser aprovada no Congresso. Né? Então, assim, falando um pouquinho dessa reforma, a gente já poderia falar um pouquinho dela? Sim. Né? 140 páginas para você aprovar em 30 minutos é praticamente impossível. E vindo de quem veio, com certeza tem coisa ali dentro que é para prejudicar a população. Tem as coisas para mascarar, que são, digamos, as coisas boas, né? O que é, tenente, coisa boa? Pô, unificação dos impostos, mas tudo bem. Só que vai centralizar essa unificação dos impostos na mão do presidente. Então, como é que vai ficar os governadores, os prefeitos, né, sem recursos? Só vou liberar se tu fizer isso aí, se tu aprovar isso, fizer isso no teu estado. Tem que botar máscara no teu estado, aí eu libero recurso. Imagina um troço desse. Então, é mais ou menos a ditadura sendo implementada, abre aspas, democraticamente. A democracia está vencendo, a democracia deles, da forma deles. Dentro que, vamos botar assim, das 4 linhas deles. Então, assim, está na hora de acordar para isso, pessoal. Está na hora da gente acordar para isso. Ou esperar a esquerda se levantar para que a gente possa tomar alguma atitude junto deles. O problema é que a hora que eles acordarem pode estar todo mundo fraco, né? Tenente, então quer dizer que lá para frente as coisas, o rumo que está pegando, muita gente presa, o Exército não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Ao ponto de chegar assim, de ver a situação do país entrando, o país perdendo a soberania, vindo forças de fora. Estamos aí com o exército da China entrando no Brasil, estamos aí com o Macron de olho no Brasil, a França. O exército brasileiro não pode fazer nada. Eu olho hoje, eu não vivi essa época, mas me contaram. O Brasil está passando algo parecido com o que foi em 62, período pré-regime militar, que começou quando? Em 64. Então ali 2, 3 anos antes, tá certo? Houve muita polarização entre o povo brasileiro. O que a gente está vivendo hoje aconteceu em 62. E uma grande crise provavelmente virá para o nosso país. Vocês se preparem para passar essa crise. Nós já passamos tantas crises juntos, entendeu? Agora, se você conseguir se preparar para passar essa crise, tudo passa, né? A gente sabe que tudo passa. Quando ela passar, é a vez da gente se levantar, entendeu? Porque nós tivemos a crise de 2015 com a Dilma Rousseff. Nós tivemos também... ele teve a sorte de ter o boom dos commodities, mas teve a crise em 2008 lá nos Estados Unidos, que também interfere aqui, tá certo? A crise internacional. Nós tivemos depois disso a crise hídrica, a crise dos caminhoneiros, o tanto de crise que a gente teve, que a gente conseguiu passar, mas o que a gente perdeu foi para uma guerra climática. Vocês não vão nem entender o que eu estou dizendo aqui, mas eu participei de uma conferência internacional sobre o clima, que é o que a esquerda mais fala e defende, clima, meio ambiente. Nós perdemos para uma guerra climática. Aí, para resumir isso, para vocês tentarem entender: óleo na praia, queimada na Amazônia, pandemia e imprensa em cima, acentuando tudo isso. Fez o quê? Manchou a imagem do presidente Bolsonaro. Nós perdemos por uma guerra climática. Entenderam aí, mais ou menos? O negócio não é só aqui, Brasil. Não depende só das forças. Depende da aceitação internacional. E a esquerda está dominando todos os países. É geopolítica, é geofísica. Os Estados Unidos tem um programa, depois vocês botam aí, HAARP, H-A-A-R-P, dá uma estudada sobre isso. É uma arma de clima. A clima está em pauta de guerra nos Estados Unidos. Isso é informação de pessoas que são brasileiros, tá certo? Que estão lá passando para a gente aqui.
Os Estados Unidos não estão de bobeira, eles já botaram a pauta do clima em guerra. E a esquerda está usando o clima para poder ganhar algumas guerras. Nós temos que acordar, pô. Sacudir a cabeça da direita e entender. Vai lá assistir o que o comunistinha está falando de meio ambiente e clima. Vai ver o que ele está apontando essa arma para quem. Vocês têm que estudar, para a gente não ficar para trás e aqui realmente virar uma China, ou Coreia do Norte, ou Venezuela. Tenente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, a sua opinião a respeito, entrando na forma tributária, esse ocorrido com Tarcísio. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Porque ele também, ele é militar. O senhor veio da linha militar. Super inteligente, muito estudado, vocês estudam muito, e falaram que pode ter sido um erro porque ele não entende de política. Eu não sei se o senhor considera também que foi um erro dele. Dê a sua visão aqui para a gente, para o pessoal entender, e eu quero que vocês curtam. Por favor, gente, vocês precisam curtir e compartilhar. Eu preciso de vocês. Então, fale para a gente, Tenente. Pessoal, na minha vida, pelo menos, eu acho que vocês deveriam aderir isso na vida de cada um de vocês, é que nós não julguemos, né? Até para não ser julgado, de certa forma. E quando tivermos que julgar, analise todas as possibilidades e tenha empatia, se coloque no lugar da pessoa. É muito fácil como acusar o Bolsonaro de várias coisas sem estar na pele dele, pô. Ele sabe o que estava vivendo lá. Tarcísio, da mesma forma, nunca foi político. Sempre foi um excelente profissional técnico na área de infraestrutura, tá certo? Um militar formado, acho que pelo IME, né? Instituto de Militar de Engenharia, concurso dificílimo de passar. E assim, ele fez sempre o que a gente sempre quis. Diziam até que ele é um Bolsonaro melhorado na forma de comunicar. Porém, ele não entende de política. O Bolsonaro tem 30 anos de política como deputado e ainda assim nunca foi presidente. Uma coisa é você ser deputado eleito por aquelas pessoas que querem a tua pauta militar, pauta das armas. É fácil você legislar para os seus eleitores como deputado. Imagina um cara pela primeira vez presidente, contra todo um sistema aparelhado. Imagine a dificuldade que é se colocar no lugar dessa pessoa. Tarcísio está entrando na política agora. Ele disse para o Bolsonaro que não queria ser político. O Bolsonaro falou, você vai lá ser governador de São Paulo. Ele está encarando isso pela primeira vez, como todo mundo engatinha. Mas nas Forças Armadas, nós temos aí a hierarquia e a disciplina. São os pilares das Forças Armadas. Todos somos disciplinados. O que eu quero dizer para os senhores é que esperemos para poder julgar ou analisar algo nessa tomada de decisão do Tarcísio. Não se precipitem, não precipitar, não retroceder. Lembra das palavras do professor Olavo? Não se precipitem com relação ao Tarcísio, porque vocês vão criar uma guerra com a direita, que é o que a esquerda mais quer. Está elogiando o Tarcísio para quê? Para a gente entrar em guerra com o Tarcísio. Se lá na frente a gente vê que o Tarcísio se vendeu, foi para o outro lado, né, traiu o Bolsonaro, não sei o quê, beleza, a história vai mostrar, entendeu? E procuramos outros líderes, outras lideranças. O que não pode é entrarmos em conflito agora, que é o que eles mais querem, chamando ele de companheiro, virou notícia do Correio ou do Metrópole, virou título. Janone chama Tarcísio de companheiro, né? Como é que isso pode ser título de uma matéria de um jornal de grande porte? Porque usa companheiro, porque sabe que companheiro é da esquerda, né? Então ele virou um companheiro. E ele conseguiu criar um ódio dentro da direita de quem era Bolsonaro e quem é Bolsonaro por conta disso. E missão da esquerda sendo cumprida de novo. Calma, pessoal. Ele pode ter errado, ele pode ter sido influenciado. Inexperiência no quartel, a gente chama de bisonho. Tarcísio pode ter sido bisonho nessa parte política. E se você fosse no lugar dele, você poderia acertar, ser melhor que ele ou errar? Segundo ele, parece que já pediu desculpa depois, né? Pediu desculpa. Mas já aprovou, né? Ele pediu desculpa, mas já aprovou, né? Difícil, né, Tenente? Já aprovou, né? E agora? É verdade. Aprovou, mas vamos botar aí. Quantos erros o Tarcísio já teve? Será que esse foi o primeiro? Vamos esperar. Vão vir outros dessa forma? Ou não vai errar da mesma forma mais? Vai continuar assim? Não vai? Então, assim, não se precipitem ir lá e falar mal na página do cara. Isso desmotiva, desmoraliza o cara. Entendeu? Não façam isso. Analisem com calma, pessoal. Se a esquerda está fazendo o trabalhinho dela muito bem feito, você pode estar ajudando a esquerda a fazer
que ela quer. Quem é que vai ser o seu líder se o Bolsonaro... Eu acredito que o Bolsonaro vai vir em 2026, tá certo? Eu ainda acredito. Nós temos Cássio Nunes aí para ser presidente, muita água vai rolar. E caso ele não venha, o sistema consiga de fato implementar o que eles querem. Porque falta isso aqui, ó. Se o Roberto Campos tivesse saído, aqui já seria Argentina. Juros a 5%, aqui já viraria Argentina, esquece. Como Paulo Guedes disse, 6 meses para virar uma Argentina, 1 ano e meio Venezuela. Anota aí na tua agenda. Roberto Campos sai no final de 2024. Isso que eu ia falar. Ele sai agora em 2024 e ainda nós vamos estar nesse governo. E Paulo Guedes profetizou 1 ano e meio virar Venezuela. Então vocês têm até final do ano que vem para saber o que vão fazer da vida dos senhores. Não se prendam também só à política. Governem a vida dos senhores, das suas famílias. Porque o que vai acontecer de depressão, muitos já devem estar com depressão, ansiedade, né? Pessoas jogando a vida fora, não faça isso, tá certo? Se preparem, pessoal, se preparem, nada está perdido. Vai só passar esse momento de crise, se preparem para a crise, vai passar esse momento de crise e nós temos que se unir. Tá aqui a Fátima fazendo um trabalho dela maravilhoso e a gente fazendo como pode. Governem a família de vocês que vai dar certo. Gente, tudo a ver. Governar a nossa família, porque muitos estão ligados agora em toda essa situação, né? Porque antigamente todo mundo ia para a novela da Globo, não era, Tenente? A Globo mandava, a Globo ditava. Eu acreditei muito, era nova, assistia aqueles desenhos, aquelas coisas, depois a Globo foi tomando um outro rumo e hoje eu olho para trás e eu consigo ver que realmente nós fomos manipulados. E, Tenente, o que o senhor tem a dizer mais para a gente aqui, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para todos esses brasileiros, todos esses que nos seguem, que estão aqui, né, naquela esperança de, não, amanhã vai ser diferente, porque hoje o dia se foi, amanhã já nasce um outro dia, a gente tem que viver o presente, mas temos que pensar no futuro, como o senhor falou agora, para todo mundo pensar como vai ser daqui para frente. E o que o senhor tem a dizer como pai, militar? Ai, tanta coisa que o senhor me passou, o seu currículo, eu até perdi. Eu perdi ontem, quando você me passou aquele áudio falando, falei, nossa, tudo isso, vamos falar só uma coisa. Então, o currículo dele é muito extenso, gente, ele faz muita coisa. Então, como o senhor, tudo isso que o senhor falou, de tudo um pouco, qual a esperança que nós, brasileiros, devemos ter nesse momento tão crítico, Tenente? Pessoal, ela falou de novela aqui. A última novela que eu assisti foi a do Tufão. Não sei se vocês lembram. Nossa! Novela do Tufão. E a última vez que eu assisti Globo foi quando aconteceu aquele episódio com o Sérgio Moro falando mal do nosso presidente, né? Ali foi o estopim. Depois que o Bolsonaro se pronunciou, eu vi que realmente as mídias televisivas estavam aparelhadas. E para nossa saúde, eu resolvi desligar a televisão lá de casa. Dali em diante foi YouTube, redes sociais e hoje eu me sinto muito bem fazendo isso. Façam isso de início, tá? Mas para tentar confortá-los nesse meio, né, que nós estamos vivendo, saibam que tanto nós quanto a esquerda está no mesmo barco. Então o que vai acontecer de ruim com você vai acontecer de ruim com eles também. Ah, mas eles estão aparelhados, estão mamando na teta, estão ganhando um dinheirinho, a inflação vai subir, que vai pegar todo mundo. Nem eles vão dar conta de fazer compras no supermercado. Entendeu? Então se preparem para esse momento, porque eles estão vivendo cultura, música, 5 bilhões para cá, não sei quanto para lá, para artista tal. Você olha, eles estão indo em showzinho, show para cá, show para lá, é o marketing da Disney. Você entra no brinquedo, sai com aquela adrenalina felizão dentro de uma loja e acaba comprando o produto. Então o PT é tão bom no marketing que eles botam uma opção de shows em todos os estados para você cantar, dançar, beber, usar drogas e quando sair ver o Bonner lá no Jornal Nacional e achar que está mil maravilhas. Enquanto eles estão sorrindo e você já está se preparando para vir uma crise, você vai sair muito melhor do que a esquerda, entendeu? E vai poder combater nessa guerra aí ideológica que nós estamos vivendo e de fato acabar com essa ditadura. Pessoal, não esmoeçam, não se entristeçam, procura religião, católico, espírita, evangélico, procura alguma coisa, vá cuidar da sua família. Nós já vivemos governo Lula e Dilma,
Vocês já passaram por isso. Em 2002 eu senti a mesma tristeza, pessoal. Minha família de militar sempre foi contra a esquerda, nunca votamos no PT, sempre votamos contra o comunismo, achando que o PSDB era de direita, mas nunca votamos no PT. Em 2002 eu sofri a mesma coisa, nós passamos aí 16 anos aturando o PT. Não tem nem um ano e eles estão fazendo coisa pior. Mas a gente vai passar, essa onda ruim vai passar, entendeu? Tente ser feliz no meio das adversidades. É uma missão, eu estou falando para vocês agora, é uma missão. Tentem ser felizes, tá certo? E vocês sendo felizes, vocês vão irradiar a felicidade, vai atrair o bem, vai atrair boas pessoas, bons espíritos, boas almas. Façam preces, rezes, orações, eduquem seus filhos, explica para ele, independente da idade, o que é comunismo. Minha filha já está preparada. Papai, professor falou de ditadura. Opa, pera aí, o que é isso? Mostra aqui o livro. Aí vou lá, conversa com o professor, com o coordenador, chama todo mundo na escola, faz o AUE. O que é isso aqui? Ditadura por quê? Quem era o ditador? Os poderes não funcionavam ou era centralizado na mão de alguém? Não era passado o poder de tanto. Você desmoraliza o cara que fala que é ditador, que não teve. Tivemos um regime militar, tá certo? E estudem. Tá aí, ó, um vídeo ótimo que a gente fez aqui com a Genilson. Estudem, compartilhe esse vídeo, reveja esse vídeo várias vezes, passe para outras pessoas. Deixe o seu like aí para ajudar também, porque o algoritmo, você sabe, se você não mexer, não escrever alguma coisa aí, deixar um like, entendeu? Ele não vai enviar para mais pessoas, principalmente de direita. E vamos trabalhar para um Brasil melhor. Verdade. Tenente, quais são as suas redes sociais, o pessoal aí para te acompanhar? Essa última palavra aí que o senhor deu tocou aqui dentro, e é verdade isso. Nós precisamos mesmo entender e estudar. Não é à toa que o presidente já falava, né? Isso está escrito. O conhecimento transforma, o conhecimento, isso. Por falta de conhecimento, o povo pereceu, o conhecimento liberta. E a nossa liberdade está aí, nesse poucos minutos, pouco tempo, uma hora que seja, que nós estamos aqui, nós aprendemos bastante, porque vimos que o tenente realmente tem uma bagagem boa e entendimento. Não foi à toa que eu fui atrás do senhor, que eu vi algumas coisas ali dentro do grupo. E é isso que nós precisamos, gente. União, estudar, ler bastante e vamos conhecer as suas redes sociais, tenente. Quais são? Meus amigos, a maioria delas, tá? É TEN, abreviação de tenente. Então é TEN, TEN Barros Moreira. Então, Instagram, Facebook, que mais? O Twitter não cabe TEN Barros Moreira, eu tirei o é TN Barros Moreira, tá certo? E tem meu site, www.barrosmoreira.com.br, que eu mesmo fiz, tá certo? Não tem informação na área, mas a gente, passando no YouTube, a gente aprende a fazer uma porção de coisa. E eu vou estar à disposição no meu Instagram, se vocês tiverem dúvidas. Agora tem o tal do Trides, que foi clonado, né? Uhum. Mas a gente tem que estar lá. Tem que estar lá, pessoal, porque senão só a esquerda estando lá, eles dominam. Mas entrando no site tem todas as outras. Tem todos. É tudo TEN Barros Moreira, @TEN Barros Moreira, exceto o Twitter, que é TN. E, que não cabe. O site? O site é Barros Moreira, sem o posto, sem o tenente, barrosmoreira.com.br. Você vai ter maiores informações. Tá fácil, gente. Então, no site barrosmoreira.com.br. E lá, quem tiver dúvida, é só olhar aí o nome, na descrição, que já tem o nome aí do tenente Barros Moreira, www.barrosmoreira.com.br. É o nome. Gente, eu quero ver aí, por favor, que vocês curtam novamente o canal, como aqui nós falamos. Nós precisamos levar isso para mais longe. Essa nossa entrevista vai estar também no Jornal GN, na coluna da Fátima Montenegro. Vamos levar para mais e mais longe, porque eu falo assim, tenente, a palavra ela vai no ar, o que está escrito ela é petrificado, está para sempre. A gente pode até escrever e depois amassar, mas o que foi escrito é para sempre. Então, vamos petrificar essa ideia, escrever, passar isso para os filhos, como o tenente falou. Na segunda-feira, tenente, nós vamos ter uma entrevista com o advogado do Cacique Sererê,
às 19 horas, na segunda-feira agora. No dia 14, nós vamos ter a entrevista com a Bia Kicis, a nossa deputada Bia Kicis. E hoje nós tivemos essa exclusividade de estar com o Tenente Moreira. O senhor está sempre aberto aqui, o canal para o senhor. No dia que o senhor falar, Fátima, eu quero dar uma entrevista, eu quero falar de tal assunto, nós vamos estar aqui sempre abertos para o senhor. Eu nunca falei isso para ninguém. Isso aqui não está... Pode aí, vocês que me acompanham, eu já falei isso para alguém? Eu nunca falei isso para alguém. Então, nosso canal está aberto. Quando o senhor falar, eu quero falar a respeito disso, nós vamos abrir uma transmissão exclusiva para o senhor, Tenente. Sério. Isso foi do coração. Nós agradecemos aqui ao Tenente, agradecemos a você, a audiência, agradecemos o carinho, a confiança, porque aqui é Fátima Montenegro sempre em tempo real. A verdade em tempo real. Tenente, uma boa noite aí para o pessoal. Meus amigos, muito obrigado aí pela audiência. Curta, compartilha aí tanto o canal da GNews, GN. O Tenente ainda não aprendeu o nosso, eu já aprendi o dele, parrosmoreira.com.br. É isso aí, vai estar sempre... Tenente. GN USA Web TV. GN USA Web TV com vocês. E o meu canal Tenente Barros Moreira também está à disposição de todos. O que precisar, estarei à disposição tanto do canal quanto dos senhores aí ouvintes. Podem me procurar. E desejo a todos aqui um excelente final de semana. E assistam as próximas entrevistas aí com a Bia Kicis, advogada. Isso, Tenente. Que Deus abençoe sua família, seu bebê que está aí agora, o novo filhinho, que já é a nossa nova geração aí, a sua esposa. E, gente, até breve, tá? Segunda-feira estamos juntos, mas amanhã acho que eu vou levar vocês num lugar bom também. Tchau. Tchau. Estamos aí. Tchau. Até breve. Ai, Tenente, agora. Vamos alcançar aí. Aí, foi o tempo.